Vocês estão vendo, gente, a capa de um livro, Raízes Judaicas no Brasil. Então, esse livro aqui, escrito por Flávio Mendes Carvalho, é um livro que foi publicado, financiado pelo Banco Safra, e ele conta a história verídica, testemunhos do que Roma fez em Portugal, séculos atrás, com os judeus, especificamente com os judeus. O que os padres fizeram com os judeus. Se você ler esse livro, você vai ficar profundamente revoltado, porque ele revela o que é Roma por dentro. É como se uma porta estivesse sendo aberta. Você entra por essa porta e do lado de dentro você vai ver horrores. A palavra horrores é muito fraca para definir o que Roma fez com os judeus em Portugal, especificamente em Portugal. Depois quero mostrar o que Roma fez com os judeus e cristãos no Brasil. Para que possamos entender isso, irmãos, é necessário que busquemos na história. As verdades históricas estão aqui na minha mão. Testemunhos e mais testemunhos. Está aqui na minha mão. Está aqui, ó. Está aqui. Escrita por um homem. Porque, sabe, para contar essa história, o quanto Roma está distanciado do Senhor, da verdade bíblica. Eu vou citar um fato. Agora, Roma proibiu, eu tenho aqui a data, proibiu a leitura da Bíblia pelo povo em geral. Só os iniciados, só aqueles lá de cima podem ler a Bíblia. Eles não leem nada porque eles não conhecem a verdade. Estão muito longe da verdade, muito longe. Mas eu quero chamar a atenção o seguinte: os fatos que eu vou narrar para vocês, através deste autor, Flávio Mendes Carvalho, são mais do que horrores. Não dá para crer que o ser humano é tão mau, mas você vai crer, você vai entender, lendo esse livro aqui, esse aqui, ó, Raízes Judaicas no Brasil. E não é só esse não, tem muitos livros escritos sobre isso, né? O que Roma fez, né? Então, na Torre do Tomba, em Portugal, descobriu nos arquivos da Inquisição
uma face do passado que não havia sido revelada nos livros de história, sobre as verdadeiras origens de uma importante parcela do povo brasileiro. Nós não conhecíamos isso. Até que Flávio Mendes escreveu esse livro e contou em poucas palavras o que realmente aconteceu na Torre do Tombo, lá em Portugal. E não somente na Torre do Tombo, mas ali era o lugar das torturas, né? Que os judeus passavam por torturas, né? Então, irmãos, os judeus, eles colonizaram o Brasil. Aqui, ó, aqui tem dois autores, João Ramalho e João Mendes, historiadores, declaram que Gaspar de Lemos, que é um judeu, foi quem descobriu o Brasil. Foi um judeu. As naus de Cabral vieram, mas Cabral nem sabia navegar. Ele era, enfim, não sabia navegar. E Gaspar de Lemos falava vários idiomas, cerca de 5 idiomas. Ele conhecia a navegação pelas estrelas. Ele conhecia as correntes marítimas. Então, por essa biografia fantástica, aí o rei de Portugal contratou Gaspar de Lemos para dirigir aquelas naus, aquelas caravelas que acabou que descobriu o Brasil, né? Agora, ele fala assim, ó, nessa obra, um grito que tenta resgatar, com a publicação dos nomes das vítimas, a honra de milhares de seres que foram despojados do seu passado. Escuta aqui, ó. E de sua tradição, privados de suas ideias, forçados a abandonar sua cultura. Foi a maior perseguição naquele século que os judeus sofreram. Idêntico ao que Hitler fez, só que foi pior. Porque Hitler matava logo as pessoas. Prendia e punha na câmara de gás e matava. Aqui não. Aqui não. Roma é algo tão maligno, tão dirigida pelo diabo, pelo inimigo, que quando prendia uma pessoa, um judeu, primeiro, ele não tinha advogado de defesa. Segundo, ele ficava numa prisão muito pequena, em espaço que cabia 8 pessoas, enchia de gente, presos. Aquela pequena cadeia ali. Então, ali começava o suplício deles, dos judeus. Naquela cadeia, eles tinham que fazer suas necessidades fisiológicas. A limpeza era feita apenas uma vez por semana. E eram muitos presos juntos ali. Então, a coisa era para liquidar até com a cultura, com a esperança dos judeus.
Nós vamos estar falando bastante sobre esse livro aqui, porque esse livro é um documentário. Não é uma história assim, mas é um documentário. E traz, por exemplo, as figuras. Aqui nós temos figuras. Você pode ver aqui dos suplícios que os judeus sofriam. Aqui, ó. Isso aqui, ó, tinha um nome, teia de aranha. As pessoas eram penduradas aqui dessa forma. Era um sofrimento indizível. Aqui você tem, ó. Aqui você tem outro tipo que chama-se arroxo. Está aqui, ó. Assistido por quem? Talvez por um cardeal, uma autoridade de Roma. Tudo proclamado, tudo feito por Roma, irmãos. Roma é a principal fonte, hoje e sempre, de vítimas que vão para o inferno. Quantas pessoas seguem Roma? Ah, tem a missa, ele vai na missa. A missa é a repetição do sacrifício de Jesus. É loucura isso, é mentira. O sacrifício do Senhor é único. É único. Não tem isso. Então, Roma, irmãos, ela criou uma carapaça. Se a pessoa entra lá dentro, é muito difícil sair. Só pelo poder de Deus ela vai sair dali. Senão, ela fica e de lá vai para o inferno. Essas palavras que eu estou mencionando, que eu estou entregando para vocês, é porque a questão de uma semana, de manhã bem cedo, o Senhor me disse: Roma, passaporte para o inferno. Essa palavra ficou no meu coração, na minha mente, não saía. O Senhor estava me acordando para divulgar isso mundialmente. Quem é Roma? E até hoje não mudou nada. Mas vamos divulgar, vamos falar. E eu tenho certeza que muitas pessoas, tocadas pelo Espírito Santo, tocadas pelo Espírito, elas vão ser libertas desse processo mais do que diabólico, mais do que infernal. Eles serão libertos. É por isso que eu estou aqui trazendo essas notícias